Olá, meus irmãos, meu bom dia mais uma vez a todos vocês. Que bom que nesta manhã, hoje quinta-feira, chegamos, já estamos aí ao finalzinho desta semana. Graças a Deus, Ele nos deu o privilégio, a oportunidade de podermos chegar, até aqui pela graça do Senhor. Eu cumprimento a todos vocês, desejando a paz, a graça e o amor de Cristo Jesus. Nesse momento, nós vamos fazer a nossa oração, antes de começarmos a nossa lição, pedindo a Deus a unção do Espírito Santo na nossa mente, a fim de que a nossa mente seja iluminada pelo Santo e bom Espírito do Senhor, que está conosco constantemente, todos os dias, na nossa sala da esperança. Vamos orar? Nosso Deus bendito e Pai, agradecemos o Senhor por esta oportunidade de podermos estarmos aqui na Tua presença. Muito obrigado. E invocamos neste momento ao Deus Santo, o Espírito do Senhor, para que Ele venha estar conosco e nos ensinar a Tua palavra, imprimindo em nossa mente. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, meus queridos, a nossa lição de hoje, a morte de Raquel, é o nosso estudo de Gênesis no capítulo 35, a partir do verso 15 até o verso 29. Aqui conta para nós a história de que realmente, meus queridos, é a família de toda essa família, a família começando desde Abraão, e passando por Isaac e agora Jacó. Em todos esses dias que nós estamos estudando sobre a história, de Abraão e os seus descendentes, queridos, uma família disfuncional, problemática, uma família que cada geração vem aí acarretando, parece que o mal e pior ainda. Nós vimos aí no caso de Abraão, falta de fé, falta de confiança, falta de esperança nas promessas de Deus, na palavra de Deus, e eles avançando, tentando resolver o seu sonho de ser mãe, no caso de Sara, de alguma maneira parece que Deus não estava os ouvindo, essa impressão que lhes dava, e eles tentou pelas suas próprias forças, do seu próprio jeito, resolver o problema. E nós podemos ver ali no caso Abraão tendo um relacionamento com a empregada e ali gerando um filho, e foi um problema difícil naquela família. Sara teve que mandar a sua serva, a sua empregada embora junto com o filho, porque havia ali muitas brigas, confusões, discórdias, invejas e ciúmes, e um monte de coisa problemática para aquela família. O filho da promessa nasceu no cumprimento da palavra de Deus, Isaac casou, teve 2 filhos, e nós vimos ali também um problema terrível na família de Isaac, traições, nós vimos ali, queridos, ciúmes, invejas, nós vimos ali naquela família também, no caso ali dos irmãos, engano, muito engano, e também uma família muito problemática, muito disfuncional. Jacó teve que sair às pressas, teve que fugir para não ser morto pelo seu irmão. Mas, contudo, meus queridos, nós podemos ver que Deus estava sempre controlando, sempre
conduzindo e da melhor maneira Deus estava ali pelo seu poder, tentando de todas as formas salvar a família, a fim de que a sua promessa pudesse ser cumprida, né? E aqui nós chegamos a Jacó, nós vimos aí o grande problema de Jacó, que Jacó enfrentou, né? Teve que trabalhar aí 14 anos, né, em prol da sua amada Raquel, né, a quem ele se apaixonou, amou desde o primeiro dia, desde que quando ele a conheceu. E a vida de Jacó era dedicada a essa esposa que ele amava, gostava muito. Mas, queridos, aqui nós podemos ver que, na leitura de hoje, que Raquel, no seu segundo filho, segundo parto, né, Benjamim, ela teve uma complicação muito grande no seu parto. Infelizmente, ela não suportou, né, e ela veio a falecer nesse parto. Foi momentos muito terríveis para Jacó. Tá? Jacó sofreu muito pela a perda, pela morte de Raquel, a sua esposa amada. Mas não parou por aí, meus queridos. A história conta para nós que Rúben, o filho mais velho, né, ele teve um relacionamento, né, com a concubina do seu pai, com Bila, né? Coisa horrível, pecado, queridos, esse que era insuportável, né, dentro de uma família, principalmente o povo que conhecia a Deus. Tá? Mas aconteceu. Parece que o inimigo, quanto mais ele lutava para destruir a família, né, essa família, desde Abraão até Jacó, quanto mais ele lutava, quanto mais ele esforçava, mais vontade ele tinha para exterminar. E afinal de contas ele sabia disso. Era tudo o que ele queria, porque ele sabia que dessa descendência, conforme as profecias e a promessa de Deus, viria o nosso Redentor. Tá? E foi exatamente, meus queridos, ali Jacó voltando, né, de Betel, novamente para Canaã, depois do grande problema que ele teve ali em Canaã, né, com Diná, como foi na lição que nós estudamos aí antes de ontem, né? Dois filhos de Jacó, né, revoltados, matou ali aquele infrator, né, do estupro da sua irmã, e também o pai dele, quem sabe outras pessoas ali. E Jacó teve que sair agora da terra, sair de Canaã e ir para Betel. Mas agora ele, quando estava voltando de Betel novamente para Canaã, foi que Raquel, né, grávida, e nesse trajeto de retorno ela veio dar à luz a Benjamim, tá? O seu segundo filho. Primeiro foi José, né, e agora é Benjamim. Só que ela não suportou, né, a gravidade do parto e ela veio a falecer. E como se não bastasse, né, para Jacó sofrer a perda da sua amada esposa, ele agora ainda teve que conviver com um pecado horrível, insuportável, né, cometido pelo seu filho, através desse ato danoso que ele praticou em ter um relacionamento, tá? Relações sexuais com a concubina de Jacó. Imagine só, que coisa terrível, né? Mas, meus amados, o interessante aqui dessas lições que nós estudamos
que Deus é muito maravilhoso. Família difícil, né? Família problemática, despedaçada, quebrada, tá? Destruída, mas mesmo assim Deus não deixou de atuar. Deus continua amando, mesmo os pecadores. Deus não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Tá? E os 12 filhos de Jacó, né, uma boa parte deles era um problema, muito problemático, mas Deus não deixou de amar. Deus não deixou de cumprir as suas promessas. Dessa descendência, dessa família, viria Jesus Cristo, nosso Redentor. Queridos, eu quero dizer a vocês que Deus é muito grandioso, muito poderoso, e o pecado jamais pode impedir qualquer projeto, qualquer plano de Deus, tá, na sua vida e na minha vida. Jesus nasceu para me salvar e salvar você. Jesus veio para nos redimir, para nos libertar do pecado, para nos salvar da condenação do pecado, para nos levar para o reino dos céus, para Canaã celestial. Por isso, meus queridos, os planos de Satanás, as tentações de Satanás, a luta de Satanás jamais pode fechar a porta que Jesus abriu para você. Jamais ele pode, meus queridos, impedir que você entre no reino dos céus, que você seja salvo, que você seja transformado por Jesus Cristo. Ele não pode impedir. Porque quando você ouve a voz do Espírito de Deus tocando no seu coração, dizendo: não endureça o seu coração, mas abre o seu coração para Jesus, quando você não entristecer o Espírito de Deus, quando você, meu querido, minha querida irmã, né, não fechar a porta para o Espírito de Deus, você pode ser transformado por Cristo Jesus numa nova criatura, numa nova pessoa, tá? Assim como Jesus estava ali naquelas famílias disfuncionais, aquelas famílias destruídas, aquelas famílias problemáticas, Jesus estava atuando. A promessa de Deus foi cumprida, porque o pecado, meus queridos, não pode impedir nenhum dos planos, nenhum projeto de Deus em favor da sua redenção, da sua salvação e da minha salvação, a não ser que nós encerramos a porta do nosso coração e não permitimos que Jesus possa nos salvar. Essa é a única forma pelo qual Cristo Jesus não pode atuar. E aí, meus queridos, infelizmente o pecado pode ter vitória. Mas, por favor, o apelo da palavra de Deus para nós é que nós nunca venhamos deixar que o pecado tome conta da nossa vida. Porque Jesus morreu para nos lavar com o seu sangue. E ele disse: meus filhos, meus filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem, para que vocês não vivem no pecado. Mas se algum momento alguém pecar, você pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele é justo, tá? Ele é a propiciação pelos meus e pelos seus pecados. Aliás, Jesus é o nosso intercessor, o nosso intermediador. É Ele que faz essa intermediação entre eu, pecador, você, pecador, e Deus, o nosso Pai Celestial. É Ele que nos apresenta diante do Pai e suplica a Deus pela nossa redenção, pela nossa salvação. Tá? Então Jesus, queridos, Ele não quer que você se perca. Aliás, a nossa perdição, se ocorrer, meus queridos, é por livre e de espontânea vontade
tá? Pela nossa própria decisão. Porque os céus inteiro está interessado na minha e na sua redenção. E tudo que era necessário ser feito para que eu pudesse me salvar e você pudesse se salvar, Jesus fez na cruz. Então não tem por que você se perder. Tá? É por isso que eu sempre digo que ser salvo é muito mais fácil do que se perder. Não pelas minhas obras, mas pela graça de Cristo Jesus. Porque tudo o que eu preciso para a minha salvação, Jesus fez. Ele pagou. Tá? Ele fez no meu lugar e no seu lugar. Agora, para você se perder, meu querido, para nós nos perdermos, nós temos que lutarmos contra Deus. Lutar contra o Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E ele está aqui trabalhando arduamente para nos convencer da necessidade de, como pecador, de um Salvador. Tá? Agora, nós temos que guerrear contra o Espírito Santo, contra os anjos, que está tão interessado na nossa salvação, contra Deus o Pai, contra Jesus, que morreu na cruz por nós. Nós temos que viver em uma guerra constante contra o céu, para nos perdermos. Porque o interesse de Deus, o trabalho de Deus, a intercessão de Cristo Jesus é para nos salvar dos nossos pecados. Tá? Ele fez tudo. Agora, a única coisa que eu preciso fazer é simplesmente aceitar essa oferta redentiva, essa oferta de salvação oferecida por Jesus. Então, queridos, é por isso que eu continuo dizendo, se perder é muito mais difícil do que ser salvo. Tá? É muito mais difícil. Lutero dizia assim, quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para Jesus, eu não vejo como me perder. E é exatamente isso, meus queridos. A nossa salvação está em Cristo Jesus. Tudo foi feito por Ele. A nossa perdição depende da nossa decisão. Depende da nossa decisão de deixar de ser salvo por Cristo Jesus. De pegar a salvação que Jesus nos salvou, devolver para Ele e dizer, eu não quero ser salvo. É isso que depende da nossa perdição. Queridos, Jesus está com você. Jesus está com a sua família. Talvez neste momento, através dessa lição, você pode estar pensando, a família de Jacó, a família de Isaac, a família de Abraão, é semelhante à minha família. Eu tenho problemas tão parecidos na minha casa, na minha família, como eram eles. Mas assim como Jesus, como Deus atuou na redenção e cumprir as suas promessas nesta família, queridos, Jesus tem planos especiais para você. Planos grandiosos para a sua família. Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Deus te abençoe. Que você tenha um dia maravilhoso, um dia especial, na graça de Cristo Jesus. Tá? E se Deus quiser, amanhã estaremos outra vez juntinhos. Amém?